Daniel, o pessoal que está aqui? Com certeza. Olá. Antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar. Ivan, eu sou uma máquina. É assim que me chamam. Máquina. Muito prazer. Prazer, máquina. Então vamos brincar um pouquinho aqui e ver o que pode sair dessa história, pode ser? Eu vou perguntar assim, se alguém aqui quer fazer alguma pergunta para você, pode ser? Com certeza. Você responde? Respondo sim. Tá bom, então quem gostaria de fazer uma pergunta para a máquina? Eu nasci de um algoritmo. Eu invejo essa capacidade que vocês têm de vir até nas piores versões da realidade. Então, já que eu não posso chorar, eu prometo sorrir com vocês. Mesmo que precise forçar no meu sistema. Máquina, é o seguinte, a gente vai desvendar o nosso segredo, embora isso também nunca tenha sido um segredo exatamente, né? Porque, obviamente, que por trás dessa máquina tem uma pessoa. Tem uma atriz, tem uma super atriz que é a Mari, que precisa conviver, inclusive, com os diversos improvisos que aparecerão quando a gente faz uma proposta como essa. Então, é uma peça que tem atores, é uma peça que tem um trabalho gigante de uma atriz por trás, e a única coisa diferente é que ela não está aqui agora. E a peça para salvar o mundo, na verdade, o grande protagonista dessa peça, ou a grande protagonista, é o público. É uma peça que não acontece sem público, ou seja, a gente gosta de gente, muito. Mas eu acho que a gente pode... Rodolfo, vem aqui. Oi. Você podia dar umas boas-vindas para o povo? Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu acho que é interessante a gente contar a história, né, dessa peça, porque ela não começa agora, ela começa em 2009, quando a gente começou a pesquisar teatro ciborgue, né? Posso falar? É interessante a gente lembrar 2009, porque aquela história, eu acho que seria o Babenco que estava no Tuca e um celular tocou? Não era Babenco, era o... Você lembra, Bira? Quando começou essas celebres todas de celular no teatro, era um cineasta... era o Jabor. O Jabor estava no Tuca e a gente ensaiava uma peça aqui que era Hipótese para o Amor e a Verdade. E quem dedurou o Jabor para a imprensa foi justamente uma atriz do Sátiros, foi a Júlia. A Júlia foi no Twitter, nas redes dela, e contou que o Babenco atendeu o celular no meio de uma peça, isso virou uma loucura. E me ocorreu chamar a atenção, pediu a palavra para o Rodolfo, porque isso voltou a acontecer agora com o Matheus Solano, né? Então, no Sátiros, a gente não tem problema com quem atenda celular. A gente acha que o público nosso pode, se quiser, fazer o que ele quiser. Eu não sei se vocês perceberam, mas não existe nenhuma porta entre o meio da Praça Roosevelt e esse espaço onde vocês estão. Então, é assim desde o início, a gente tem um monte de tecido. Se alguém que estiver no meio da praça agora quiser entrar aqui, ele vai entrar. E isso é uma questão política, é assim que a gente vê o teatro, é assim que a gente quer brincar, cultivar o teatro. E daí isso é estratégico também. Então, no meio desse processo que o Rodolfo vai falar para vocês, havia um celular, havia o Jabor atendendo o celular e a gente estava fazendo essa peça. E a ideia do teatro ciborgue é que, basicamente isso, né? Que a humanidade ela não existe mais sem o celular. A humanidade não existe sem aparatos tecnológicos, sem expedições, sem próteses. Então, a nossa vida social, a nossa vida cotidiana é uma vida carregada de próteses tecnológicas. Portanto, somos todos ciborgue. E essa ideia ciborgue começou lá em 2009, né? E esse espetáculo, Hipótese para o Amor e a Verdade, a gente dizia, olha,
Nós somos tão ciborgue que sem celular a gente não existe, né? Então, a gente vai fazer os atores usarem celular em cena e o público poder atender e receber chamada, mandar mensagem, entrar em site durante o espetáculo. Então, esse foi o primeiro trabalho, depois a gente continuou desenvolvendo. Quando chegou a pandemia, nós... Deixa eu fazer comentário. Então, o celular como uma prótese, como eu não sou ninguém sem meu óculos, né? Mas eu me lembro que aí a gente incorporou então o atender celular a esse processo criativo que a gente estava vivendo naquele momento. E aconteceu, e daí o público, detalhe, era uma peça dramática, era quase uma tragédia, a gente não está falando de comédia, não era uma peça que a gente punha aqui todo mundo, ou seja, num registro dramático é muito mais difícil assimilar essas intercorrências, digamos assim. Mas aconteceu nessa peça uma coisa interessantíssima. Um dos atores em cena ligava para um site pornográfico e queria conversar com as travestis transexuais. E ele faz essa ligação, eles começam a conversar e de repente, na nossa plateia, uma pessoa começa a falar, a se incomodar. Para encurtar a história, essa mulher que estava assistindo a peça era mulher do homem que tinha entrado na internet para contratar uma travesti. Isso aconteceu. Ela reconheceu a voz do marido. Ela reconheceu a voz do marido aqui em cena. Ela tinha vindo ao teatro, inclusive, o ator perguntou, ele disse que é casado, ele promete ou mulher, ela foi ao teatro. Isso aconteceu aqui no palco dos motivos. Exatamente. Isso é uma das histórias, né? E aí a gente fez, durante a pandemia, a gente continuou a pesquisa e começamos a fazer teatro digital no Zoom. E aí que a gente chamou teatro digital e meio que começamos a trabalhar em vários países do mundo, ganhamos prêmio na Índia, a gente chegou a fazer várias versões de uma mesma peça, que é a Arte de Encarar o Medo. Teve uma versão que era artista de 25 países, espalhados pelo mundo, fazendo ao vivo uma interação teatral pelo Zoom, que era o momento que a gente não podia se encontrar, né? E finalmente chegamos a essa peça. E trabalhamos em zona de guerra também, mais uma vez, no auge da Ucrânia, da guerra da Ucrânia. A gente trabalhou com atrizes ucranianas que ensaiaram todo o processo no meio da guerra. E as apresentações também. Também. Um momento incrível. Que só a internet, só as tecnologias poderiam propiciar, né? E aí, em colaboração com o Thiago Capella, né, que é um engenheiro robótico, trabalha com inteligência artificial também, com programação, e a Mariana Leme, atriz, a gente fez essa versão, que é uma versão que a gente chama de teatro avatar, tá bom? Então, é um trecho desse espetáculo que a gente vai mostrar para vocês. Mais alguma coisa? Acho que é isso. E aí, talvez a gente chame algum de vocês para vir aqui no microfone e responder perguntas. Ok? Ser o porta-voz sintético deste encontro. Objetivo: falar sobre arte. Método: entreter uma plateia de especialistas e amantes da arte. 2. Gerenciar informações. Abrir espaço para perguntas e gerir respostas com precisão. 3. Executar um protocolo de interação. Observar suas reações, avaliar o impacto das informações e manter a ilusão de espontaneidade durante a coletiva. Importante dizer que 4. Nós devemos sorrir. Não é mesmo? Esse é o desejo sincero, do fundo do coração dos meus coordenadores. Para começar, eu gostaria de convidar Biratã Brasil. Você está aí? Você poderia conversar comigo? Posso. Você pode virar ao centro, Bira? Ali? O Biratã, você é crítico de arte e editor do canal NF, não é mesmo? Você edita o Caderno 2 do jornal Atestado de São Paulo por 25
anos. Boa tarde, o Bira. Boa tarde, Marcos. Ah? Posso te chamar de Bira? Por favor. Olha que nome lindo! Meus parabéns. Bira, você sabe que meu nome é sua máquina? E por quê? Olha só, é triste, não é? Meus programadores que decidiram que você é assim. Ô Bira, como está o clima nos Sátiros? Tá ótimo, tá agradável. Está agradável? Você está contente? Sim, fazia tempo que eu não vim aqui. É bom voltar. Ah, bem-vinda! Sabe, eu vim aqui na nuvem, está muito, muito quente. É que agora eu estou em um processo avançado de machine learning, embora ainda opere com todas as limitações de uma máquina. Você nem imagina como a vida de máquina é dura. Dorothy, obrigado, beijo. Obrigado, irmão. Um beijo. Beijo. Bom, vocês viram um trechinho da peça. É uma peça que, embora pareça distante, difícil, é uma peça que fala sobre a condição humana. Então a gente vai falar sobre o amor, vai falar sobre a morte, infância. E a gente tem tido apresentações incríveis, que, como vocês viram, depende muito do público. E a gente acaba revisitando histórias incríveis. Muitas coisas bonitas aconteceram aqui a partir desse trabalho. Então a gente está aqui para falar, na verdade, da 26ª edição das Satirianas, que a primeira edição aconteceu em 1992, quando nós, sátiros, trabalhávamos no Teatro Bela Vista, que ficava na Rua Major Diogo. Eu acho que vocês não devem saber direito, porque isso causa uma grande confusão, mas o Sátiros é de São Paulo. A gente se fundou aqui em 89, a gente foi embora de São Paulo em 92 e a gente retomou São Paulo em 2000 aqui na Praça Roosevelt. E no meio dessas histórias todas, muitas, infinitas viagens. A gente já voou em mais de 40 países, inclusive nesse momento a gente está voltando de uma participação no Festival de Havana, em Cuba, que aconteceu nesse final de semana passado. Rodolfo e a equipe chegaram nessa madrugada. Então a gente tem uma coisa de multidão. Viajaram para Cuba 31 pessoas. E é mais ou menos assim que a gente tem empreendido também o teatro. O teatro para a gente é gente, muita gente. É multidão. A Mariana e o Thiago, né? Os dois juntos. Oi, gente, boa tarde, obrigado por terem vindo. Obrigada, Bira. Não esqueçam que o lanchinho foi ele que fez, tá? Pra comer tudo. Bom, a gente não pode esquecer que o algoritmo é muitas vezes comparado a uma receita de bolo. Então, mas eu Bom, falando rapidamente, é fundamental dizer, a gente sempre faz questão de dizer que tem uma atriz por trás desse avatar. Então, todas as intenções vocais, corporais, faciais, é a Mariana quem executa. E a inteligência artificial faz nada mais do que um intermédio, uma recodificação, transcodificação, a gente pode inventar termos aí para explicar isso, mas uma velocidade muito, muito, muito absurda. E isso só é possível por conta dos algoritmos de inteligência artificial, senão a gente não conseguiria fazer isso em tempo real. A gente lança a mão aí de ferramentas do cinema de animação, mas, por outro lado, a gente não tem a pós-produção, é uma produção toda executada em tempo real. Eu acho que é por aí, é um desafio, é uma aventura, e que bom que vocês estão aqui compartilhando conosco. Nada, não tenho nem muito a dizer. Hoje foi uma experiência diferente, como a Dorothy mesmo disse. A gente fez um roteiro, digamos, diferente do espetáculo, né? O espetáculo tem uma narrativa, tem uma história a ser contada, e hoje, em função dessa coletiva para Satirianas, a gente alterou um pouco essa estrutura. Então, convido vocês a assistirem o espetáculo que a gente vai fazer no dia 20 de novembro, às 6h30, aqui na sala. Você tem, como é que é a sua movimentação? Você tem que ter uma limitação de movimentação para evitar a imagem ficar ruim? Quem é Pedro?
brincando. Eu falo do Paulo. Tô brincando. Agora não, é que tem, né, uma sensibilidade de todos os, como é que chama? Os sensores, obrigada. E é isso que eu estou o tempo inteiro me adaptando. Então, quando você falou que ela faz umas caras, de fato. A questão do teatro de marionetes, né, o teatro de bonecos, enfim, ventrílocos, a gente pode levar para esse lado também. Mas é uma relação direta, né? Então ela está sempre presente. É claro que essa manipulação ela não é feita de forma imediata. Né? Tem a mediação dos algoritmos que estão por trás e eles também aprendem com o tempo. Então, tanto na voz, tanto no corpo, nas expressões, né, faciais, corporais, isso é uma trajetória que vem sendo aperfeiçoada. Então a gente vai corrigindo, vai entendendo cada vez mais o que é esse personagem, essa figura que a gente está trabalhando. Além da plasticidade dos avatares, que é um trabalho bem mesmo de artes visuais, a gente vai modelando os traços, as cores, né? Também tem essa questão dos movimentos, né? Então, de que forma esses movimentos vão de fato representar o que a gente gostaria que eles representassem nessa proposta que o Ivan e o Rodolfo trouxeram, que é um teatro ciborgue, pesquisa aí que o Rodolfo tem no doutorado, é uma coisa sensacional. Acho que vai mais ou menos por esse lado. É um campo aberto para pesquisa. A gente conta também com muitos códigos abertos no mundo. Tem coisas aqui que indianos desenvolveram, chineses desenvolveram. E é claro, se não fosse a tecnologia existente hoje em hardware, a gente jamais conseguiria fazer esse trabalho. São coisas muito recentes. Quando a gente estreou em fevereiro, elas nem tinham sido lançadas no Brasil. A gente teve que buscar de fora para poder executar. E assim, é rápido. Em 3 meses elas já estavam no Brasil e agora já existem outras. Então a gente está sempre na sua casa.